valendo, claro, pelo resultado, meu caro Edu Pinheiro. Eu acho que a Ponte jogou contra um time grande, que não tem um grande time, mas é um time grande, é diferente. Uma camisa muito forte, mas um time superior. A Ponte duelou demais, batalhou demais. Alguns jogadores foram à exaustão física, como é o caso do menino Amaral, do outro menino Leonaldi, que terminou a partida. O Amaral não conseguiu terminar. O Grêmio foi melhor, a bem da verdade, você frisou aí. Foram 3 defesas importantes, 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Do goleiro pontepretano, né, Kaique França, que acabou, inclusive, no segundo tempo, naquela bola ele rebateu sim, um pouco para frente, poderia ter sido mais de lado, e deu muita sorte, porque se no rebote o Bitelo acabou batendo muito forte e tirou, bateu cruzado, e acabou errando o buraco muito de perto ali, né, dentro da grande área, quase próximo do bico da pequena área, e acabou batendo para fora. Se ele tivesse tomado o gol, claro que a gente teria que discutir se falhou, se rebateu mal. Como não tomou o gol, ele fez uma defesa importante, evitou o gol num chute realmente muito bonito, de canhota e de fora da área e com curva do compás de perna esquerda. Ele que sempre está do lado direito e faz a diagonal e bate, a gente chamava atenção para isso. Então ele fez uma boa defesa. Agora, no rebote poderia ter tomado, teria que ter rebatido um pouco mais distante e mais para o lado. Mas não tomou o gol, então a defesa também foi importante. Então 3 defesaças, eu poderia assim dizer, do Kaique França, um pênalti pedido pelo Grêmio. E nenhuma defesa ao longo do jogo do goleirão Breno, da equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Portanto, muito mais volume para a equipe visitante, muito mais posse de bola, muito mais agressividade, mas a Ponte se defendeu bem. Fabrício, que é muito criticado, fez uma boa partida. O Thiagão, no primeiro tempo, muito nervoso, muito instável, errando alguns lances elementares. Evoluiu muito no segundo tempo, inclusive teve um cruzamento do lado direito que passou por todo mundo, e ele foi preciso, segundo tempo, preciso. A bola chegaria limpa dentro da pequena área para que o avante gremista finalizasse para fazer o gol. E ele foi muito cirúrgico, poderia até ter feito um gol contra, porque foi uma bola muito forte, e ele consegue cortar. Se pega meio lascado, joga para dentro do gol. Então se defendeu bem a Ponte, o Bernardo apoiou pouco, mas guardou posição. O Igor Formiga entrou muito bem no jogo. Eu acho que com essa pobreza de elenco da Ponte, esse rapaz tem que ser titular, seja ali numa segunda linha pelo lado direito, seja fazendo de repente um segundo volante mais por dentro, seja na lateral. Eu acho que ele tem camisa nesse time, ele tem que jogar, não é que seja um grande craque, mas é um jogador que pela média do elenco merece ser titular, entrou bem. Uma outra surpresa agradável defensivamente falando, o Moisés Ribeiro, que não apareceu mais depois daquela pichotada na virada do São Paulo, né? Quando ele acabou dando o segundo gol, o gol da virada para o São Paulo, dando um passe, uma falta de atenção muito grande, né? Muito grande. Ele ficou de mal com a torcida, nem no banco aparecia mais, parece que teve também uma contusão. Não é ele que ficou de mal da torcida, a torcida que ficou de mal com ele. Hoje reapareceu aí, porque acabou arriando fisicamente o veterano Wesley, que também fez uma partida defensiva razoável, mas municiando muito pouco a peça ofensiva da Ponte. E o Moisés Ribeiro apareceu bem, entrou bem no jogo, entrou bem posicionado, entrou encurtando os espaços, fechando ali um espaço central que o Grêmio tinha e trocava muitos passes em progressão e de forma vertical no meio da marcação da Ponte, na faixa central do gramado. Se posicionou bem ali o Moisés Ribeiro juntamente com o Igor Formiga, e a Ponte conseguiu tirar um pouco a intensidade ofensiva da equipe gremista. A bem da verdade, ofensivamente a Ponte inexistiu, mas guerreou, correu, transpirou mais e competiu mais do que vinha fazendo no Campeonato Paulista, agora com mais uma semana de preparação física para enfrentar um jogo duríssimo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Quem sabe o time consiga ainda evoluir um pouco mais. Então, ofensivamente, está faltando muito. O time fica ofensivamente acéfalo sem o Luca. Não sei se ele terá possibilidades de voltar. Me parece aí já cumprindo uma fase de transição, mas a verdade é que a Ponte tinha 2 atacantes,
para alavancar boas jogadas ofensivas na Série B, né? O Ribamar e o Luca. Estreia sem o Luca, mas o Luca é uma situação mais curta, deve voltar rapidamente, e o Ribamar praticamente fora do campeonato, com a questão de ter rompido o tendão de Aquiles num lance acidental, num lance de fatalidade. Então a Ponte tem que pensar em atacantes. O Chaporã entrou tentando para lá e para cá, cabeça baixa, bem ao estilo vaca louca, a partir com a bola dominada, mas de prático produziu muito pouco. E o Nicolas, loirinho, que veio lá do Inter de Porto Alegre, para ele, portanto, era Grenal, né? Também tentou uma movimentação aqui e ali, mas não entrou na área. A bem da verdade, a Ponte jogou sem centroavante. No primeiro tempo, com o Danilo Gomes muito aberto pelo lado direito e o Fecim do lado esquerdo. E quem tentava chegar era quem? Matheus Anjos. Então a Ponte não tinha ninguém. A Ponte jogou com 10, o Matheus Anjos, que eu elogiei a contratação. Ele precisa rever alguns conceitos na sua carreira profissional, até porque é muito menino ainda. Ou ele ganha intensidade, entra com um pouco mais de ímpeto nas partidas, divide com um pouco mais de volúpia, de entrega, ou ele não vai conseguir progredir na carreira. Ah, mas ele é um jogador técnico, não é para ficar dando dividido. Hoje ele errou tudo que fez. Errou todos os passes, a não ser que fosse a 3 metros de distância, jogando para trás, sem que tivesse nenhum adversário para marcar. Um arremate alto, muito alto, pegou muito embaixo da bola. Passes em profundidade para tentar dar assistências. Errou todos e acabou no domínio da bola, na hora às vezes de dominar uma bola, como na melhor jogada da Ponte para mim na partida, do Fecim, indo pro fundo, ganhando, dando uma pedalada, dando o drible, botando para fazer o gol. Era dominar e tirar do goleiro. Ele bateu com o tornozelo, com a tíbia, bateu com a joanete, ele bateu com tudo, menos com o pé, para amortecer e fazer o gol. Então a Ponte praticamente jogou com 10, eu acho ele um jogador técnico. Mas hoje foi muito infeliz e, a bem da verdade, com a camisa da Ponte, não conseguiu luzir ainda. Então, ofensivamente, com um jogador falso 9, que teve uma performance técnica e física tão baixa, inclusive para mim, constituindo-se no principal erro, talvez único, do técnico Hélio dos Anjos, um único mais grave, não poderia ter deixado esse jogador até o final. Então, o primeiro tempo sem centroavante, no segundo tempo sem centroavante também. Por quê? Fecim foi sacado, entrou o Nicolas, é beirada. O Danilo Gomes, que é beirada, foi sacado. Entrou o Chaporã vindo buscar a bola na linha de meio campo e tentando progredir com ela em alta velocidade, mas de cabeça baixa e trombando com os jogadores do Grêmio e invariavelmente sendo desarmado. Então a Ponte não existiu do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente fez uma partida bastante razoável, tanto no seu setor de zaga, como também no seu setor de marcação de meio campo à frente da zaga. Para mim, um bom resultado. Mas empatar em casa, somos um ponto só, perdeu 2, mas foi contra um dos gigantes. Foi contra o cara que quer ser campeão da Série B e que entra para subir, entra para matar uma das 4 vagas. Dentro do panorama de dificuldade da Ponte, da pobreza do elenco, da falta de recurso financeiro para contratar, de todas as dificuldades administrativas do clube, reputo, pela qualidade, pela camisa e pela história do adversário, como um bom resultado, para robustecer um pouquinho moralmente, para dar um pouco mais de confiança para o time, para elevar um pouco a autoestima muito abalada desse time, rebaixado há semanas atrás para a Série A2 do Campeonato Paulista. Bom resultado, sim. Agora, não pode enfileirar empates dentro de casa e muito menos derrota, que daí o caminho para a permanência começa a ficar muito mais tortuoso. Mas atitude o time teve. Se eu não disser aqui que o time foi guerreiro, que o time dividiu, que o time encurtou, que o time correu, salvo uma ou outra exceção, como o Wesley. Olha, o Wesley, tão lento, o Wesley, tão sem mobilidade, correu mais do que o Matheus Anjos, mesmo sem ter corrido tanto assim. É que para correr mais do que correu o Matheus Anjos, né, não precisa ser nenhum fenômeno de velocidade. Mas gostei da briga,
gostei da valentia, gostei da maneira de disputar a partida com intensidade, gostei da maneira de aplicação de raça, determinação e entrega que a Ponte apresentou durante praticamente todo o tempo de jogo. O Grêmio foi melhor, mas melhor é quem põe na rede. E o Grêmio nem de pênalti conseguiu botar nas malhas pontes pretanas, portanto, premiada a Ponte com um 0-0 dentro de casa contra um time desse tamanho, para agora ter uma semana cheia até o próximo sábado e, quem sabe, apresentar um futebol ofensivamente falando de um pouco mais de qualidade e mantendo esta eficiência defensiva que a gente viu hoje. Aliás, eu não me lembro há quanto tempo que a Ponte não passava 90 minutos sem tomar gols. Eu acho que a última vez foi na vitória de 2-0 contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. A última. Depois a Ponte tomou gol em todos os jogos. 2, 1, 3, 5, sempre tomando gols. E hoje, também pela troca de goleiros, o Kaique França no primeiro tempo, duas defesas portentosas, que eu não sei se fosse outro goleiro, se por exemplo estivesse ali o Igor Vinhas, se ele teria interferido ou teria tido a intervenção precisa e de muita qualidade que teve nesses dois momentos o novo goleiro da Ponte, que estreou hoje, o Kaique França. Bom empate. A torcida da Ponte, orgulhosa, se não pelo brilhantismo técnico, se não pela força ofensiva, mas principalmente e fundamentalmente feliz, creio eu, pela entrega do time, pela valentia do time, pela transpiração do time, que foi até o último minuto encurtando, bloqueando e tentando de todas as maneiras não deixar o Grêmio andar em campo, e só por isso, apesar dos riscos que a Ponte correu, apesar dos gols desperdiçados pelo Grêmio, foi só por isso, o fator principal, predominante e determinante da Ponte ter conquistado o empate contra o gigante Grêmio. Qual foi este fator? Qual foi exatamente esta virtude? A entrega, a raça e a determinação da macaca dentro das quatro linhas. Meu caríssimo Edu Pinheiro.